Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e vamos dar início à nossa aula de Geografia, fazendo a correção do exercício da semana passada, onde falamos sobre a produção industrial. Inicialmente falamos sobre o tipo das indústrias, os fatores locacionais, as indústrias de alta tecnologia e os tecnopolos. Logo na primeira questão, foi a primeira etapa da transformação da matéria-prima, sem o uso de máquinas e sim de ferramentas, no qual o artesão realiza sozinho todas as etapas de transformação. Nesse primeiro, nós estamos falando do artesinato e a resposta para o primeiro vai ser a letra B. Além do trabalho manual, existe também o emprego de máquinas simples, com divisão de trabalho assalariado. Nesse caso, nós vamos estar falando da manufatura e a resposta vai ser a letra C. Terceiro, a atividade que transforma a matéria-prima em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais. Nesses estabelecimentos, os funcionários e as máquinas são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros, entre outros. No terceiro, nós vamos estar falando da indústria e a resposta vai ser a letra D. Quarto, o setor industrial é um importante elemento da economia de vários países, principalmente das nações mais desenvolvidas. Como se caracteriza o setor industrial? Bom, as indústrias, elas consistem em um conjunto sistematizado de artes e ofícios de produção que acontecem dentro das instalações, dentro das fábricas. A indústria também, elas usam máquinas e trabalho humano assalariado na sua produção. E as indústrias, elas transformam e combinam a matéria-prima para produzir uma mercadoria que será posta à venda. Então, no quarto, vamos verificar que todas as alternativas elas vão estar corretas e a resposta vai ser a letra D. Quinto, a atividade industrial é um ramo da economia que envolve a produção de resíduos, os quais, na maioria dos casos, são nocivos ao meio ambiente e também ao humano. Um exemplo são as indústrias que devem queimar combustíveis como o gás e o óleo. Independentemente do estado físico do resíduo produzido, a atividade industrial tem contribuído para poluir de forma intensa e preocupante quais ambientes. Bom, a atividade industrial ela vem contaminando água, solo e o ar atmosférico. Então, a resposta vai estar na letra D. As indústrias mineradoras, petrolíferas, as usinas geradoras de energias e as siderúrgicas e petroquímicas são exemplos das indústrias de base, porque esse tipo de indústria, elas produzem matéria-prima para outras indústrias utilizarem. Então, a resposta do sexto vai estar na letra B. Sétimo, classifica os produtos com o tipo de indústrias de bens de consumo que os produz. A roupa, ela é produzida nas indústrias de bens semiduráveis. O remédio, nas não duráveis. O calçado, nas indústrias de bens semiduráveis. O automóvel, nas indústrias de bens duráveis. Os eletroeletrônicos, nas indústrias de bens duráveis. E os alimentos, nas indústrias de bens não duráveis. O oitavo, assinale a melhor definição de fatores locacionais. Os fatores locacionais são elementos socioespaciais como quantidade e qualidade de mão de obra, água, energia, que podem atrair ou impossibilitar a implantação das indústrias em determinado lugar. Então, a resposta do oitavo vai estar na letra C. O nono, assinale a alternativa que contém alguns dos elementos essenciais para a instalação de uma fábrica. Observe, essenciais são aqueles que todas as fábricas geralmente precisam. Então, a resposta vai estar na letra C, porque toda fábrica precisa de matéria-prima para produzir o seu produto. Ele precisa de capital, que é o dinheiro, para pagar funcionários, para comprar maquinários. Ele vai precisar de mão de obra, nem que seja para movimentar as máquinas e os robôs ou fazer a manutenção de suas máquinas, energia, porque as máquinas precisam de energia, para a iluminação do local precisa de energia, e de transporte, porque toda fábrica precisa transportar o seu produto de dentro da fábrica para um comércio, onde ele vai ser comercializado, vendido, comprado, certo? Então, o nono vai ser na letra C.
O 10º. Os fatores locacionais variam ao longo do tempo e em função do tipo de indústria que se deseja instalar. Assinale as alternativas que não são fatores de atração de indústrias. Tem mais de um. Os únicos que não são aqui fatores de atração é mão de obra de baixa qualificação e ausência de infraestrutura de transporte. Então, a resposta do 10º vai estar na letra D e E. 11º. No mundo capitalista, a preocupação primordial é a obtenção de lucros cada vez maiores. É dessa busca incessante de lucros máximos que resultam as estratégias de localização geográfica das empresas industriais, que, em inúmeros fatores, têm de ser considerados isoladamente e em conjunto. A partir do texto acima, conclui-se que os fatores mais importantes são, exceto. Então, você vai ter vários fatores aqui importantes, menos um. E o menos aí, que é menos importante, vai estar na letra D, que é a legislação ambiental. Então, a resposta é a letra D. 12º. São as indústrias da terceira revolução industrial, aquelas indústrias que produzem eletrônica, informática, petroquímica, aviação, e que precisa de muito capital porque usam tecnologia de ponta, de mão de obra qualificada, embora seja reduzida. Nós vamos estar falando das indústrias de alta tecnologia e a resposta do 12º vai estar na letra C. 13º. Os polos tecnológicos que surgiram durante a terceira revolução industrial, que se iniciou desde a década de 1970, vem impulsionando alterações no que se refere à localização das áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de universidades e institutos de pesquisa, que vão gerar para eles mão de obra bastante qualificada, que é o necessário para lidar com a alta tecnologia. Então, a resposta do 13º, letra D. Sobre os tecnopolos, assinale verdadeiro ou falso. Os tecnopolos são pouco automatizados e empregam muito mão de obra pouco qualificada. Esse é falso, né, minha gente? Os tecnopolos consomem grande quantidade de matéria-prima e de energia, como a siderurgia. Isso é falso. A siderurgia não é uma indústria da terceira geração. Os tecnopolos se localizam próximo das universidades e centros de pesquisa. Esse é verdadeiro. Os tecnopolos desenvolvem atividades empresariais e de pesquisa de alta tecnologia. Esse também é verdadeiro. Com isso, terminamos a correção do nosso exercício. Até o nosso próximo encontro, pessoal!